Estamos ao vivo, vamos ver. Conferindo. Atenção. Tá com delay? Eu tô travada? Acho que não, né? É isso então. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Aline Castella, eu faço parte do Cinema 360 Graus, que é um conjunto de ações de formação, produção e exibição de filmes que atua em Petrópolis desde 2008. No ano passado, a gente foi contemplado no edital Cultura Presente nas Redes, em 2020, na verdade, para realizar as sessões do TEIA 360 Graus, que era uma forma de homenagear esse grande encontro ao longo desses últimos 10, 12 anos do Cinema 360, em que a gente sempre priorizou fazer esse panorama do cinema produzido no estado do Rio de Janeiro, principalmente, e aí em 4 sessões a gente exibiu praticamente 30, 35 filmes de diversas partes do estado, e esses filmes ficaram disponíveis na página do Cinema 360 durante um tempo para a galera poder assistir. Nessa segunda edição, a gente foi contemplado de novo no edital Cultura Presente nas Redes 2, que é patrocinado pelo governo do estado através da Secretaria de Estado e Economia Criativa do Rio de Janeiro, para realizar o TEIA 360, segunda edição, Diálogos, que além da gente trazer os filmes, a ideia era que a gente pudesse realizar bate-papos, debates, um encontro mais pessoal, embora ainda mediado pela tela, com os realizadores dos filmes. Os filmes eles estrearam no dia 1º, no canal do Cinema 360 no YouTube, então vocês podem conferir os 4 filmes que fazem parte dessa programação. O filme que é referente ao debate de hoje, Uma Joia entre as Montanhas, está lá também, você já pode conferir o filme, e hoje a gente vai participar, então, realizar esse debate com o Alexandre Pena, que é um amigo queridíssimo, uma pessoa que eu conheci através da pesquisa com o acervo César Nunes, em que, em 2014, lançou esse filme muito legal e importantíssimo para o entendimento da história do audiovisual em Petrópolis, da presença do cinema na cidade e principalmente de como a cidade foi se projetando telas do Brasil afora através da produção dos cinejornais do César Nunes. E aí, boa noite, então, Alexandre, meu amigo querido. Quero te agradecer muito por estar aqui, e queria saber como é que foi, então, Eu conheço um pouquinho dessa história, mas a maioria da galera que está com a gente não conhece. Eu queria saber como é que foi encontrar essa joia entre as montanhas. Boa noite a todos. Obrigado, Aline, pelo convite. É maravilhoso falar com você, maravilhoso esse seu projeto. Enfim... Esse filme, A Joia entre Montanhas, ele é daqueles casos em que foi meu terceiro filme documentário, longa-metragem, E foi o que mais forte é aquele caso do filme que te procura, que te acha. Entende? Então, eu estava assim, contando brevemente essa história, eu estava em Petrópolis dando uma oficina, para a Secretaria de Educação, para professores, uma oficina de audiovisual, de animação. E, de repente, me chega o Márcio Nunes, que é o herdeiro de César Nunes, que é o retratado no filme, e que me diz assim, meu avô era cineasta, eu tenho uns filmes lá em casa e tal. E eu digo assim, e aí aquela coisa minha de ser meio maluco, meio curioso, Eu falo, tá, eu posso dar uma olhada lá? E aí eu chego lá na casa dele, ali no Valparaíso, aí me abre uma garagem com 700 latas, sei lá, um acervo monumental e curioso, porque ele passou um pouco, tirou uma lata que estava assim no chão, já havia uns, sei lá, uns 40 anos, que eu acho que ninguém tirava lá dali, 40 anos. A gente tirou essa lata, desembrulhou o filme, passou uma vaselina, passou no projetor e ele rodou. Você via bem o áudio e vídeo rodando bem. E de repente era uma coisa mecânica, uma coisa assim, tipo, sabe? E era uma cena assim, de Getúlio Vargas entrando no estádio de São Januário, no Dia do Trabalhador, um dos discursos mais importantes do Brasil até hoje, sabe?
E eu falei, que isso? Aí eu tomei um soco no estômago nessa hora, sabe? Que eu não podia, assim, eu não podia não fazer nada. Só que, ao mesmo tempo, eu sou um produtor, né, pequeno, né? Dirijo os E filmes que eu até então você ainda imagino. não tinha ouvido falar do César Nunes, tipo, né? Você não Nunca tinha conhecia ouvido nem a falar, nunca coleção tinha do Arquivo ouvido. Nacional. Pois é. E se isso não tivesse me acontecido, se o Márcio não tivesse ido lá, dessa maneira que ele fica, insistentemente, né, resistindo, né, eu podia já ter vendido o acervo, já podia ter ser desfeito dele há muito tempo, e ele fica lá, entendeu? Ele sim é um grande... Né, ele está algemado com essa memória importante, entende? Em muitos casos, as famílias não têm essa noção, né, esse apego ao acervo que seus antepassados deixaram. Então, eu nunca tinha ouvido falar no César Nunes, ao mesmo tempo que quando eu comecei a decupar o acervo, eu já tinha visto milhares das imagens dele. São imagens muito famosas e que a gente nunca se deu conta. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a ver o que eu podia fazer, sabe? Aí é um material enorme, delicado, tem poucos editais no Brasil para restauração de acervos, enfim. E aí você vai vendo o tamanho né, do balaio de problemas que é um acervo desse tipo. E aí, no meio disso tudo, a gente imaginou, a gente achou um trecho de um filme que o César Nunes fez, chamado Uma Joia Entre Montanhas, que falava sobre Petrópolis. Era um filme meio que para vender a cidade de Petrópolis. Uma Joia Entre Montanhas, na verdade, é a cidade. E aí eu digo, tá aí o filme. Tá aí o filme, vamos começar com essas imagens, tem a claquete, vamos por aí. E só que agora, além da cidade, joias que tem aqui na Serra, não é só a cidade, a Catedral, a Keller, né? Tem também uma produção, inclusive audiovisual, preciosíssima, fundamental, e que nesse caso precisava muito de amparo e de ser preservada e divulgada. E aí a gente começou uma labuta grande, né? Um trabalho árduo de uns 4 anos para a gente conseguir formatar e tal. E aí fizemos uma joia com poucos apoios, né? Mas com muita gente legal apoiando, inclusive você, com poucos apoios de empresas, mas a gente conseguiu botar isso. E aí foi engraçado que teve um empresário aí de Petrópolis que adorou tudo, assim, o cara era maravilhado com essa coisa de acervo, restaurava livros e quadros e tal. E ele falou assim, não, a gente patrocina aqui, coloca numa lei de incentivo, papapá. E aí, quando eu cheguei com uma joia lá, ele falou assim para mim, Alexandre, tá tudo pronto, pode botar lá no setor financeiro o teu filme que a gente vai bancar. Aí eu, opa, aí eu guardei uma joia, o DVD que eu estava para entregar para ele, falei assim, tá bom, vamos fazer o filme. E aí fizemos o Memória do Desenvolvimento, né, do subdesenvolvimento, porque aí eu vi a chance de um patrocínio melhor, que eu conseguiria realmente fazer o filme, para fazer uma continuação, para conseguir, inclusive, digitalizar mais imagens do acervo, entende? E aí a outra sorte foi que a gente pegou a Labocine já meio que o pessoal lá sabendo que estavam apagando as luzes, já tinha sido comprada, essa notícia já tinha chegado. O Chico, que é um grande trabalhador lá da Labocine, um grande restaurador, isso é uma figura, sabe, importantíssima para essa galera toda do cinema, da televisão em película ainda, enfim, onde só se trabalhava com película, inclusive veio a falecer um pouco depois, creio eu, que inclusive por conta, né, da desfeita da Labocine, do desmonte da Labocine, o pessoal, a gente pagou 1 hora de material para digitalizar, e eles deixaram, era durante a Copa do Mundo de 2010, né, a Copa do Mundo da África, e aí não tinha muita gente trabalhando, as coisas disponíveis, e o Chico lá não querendo se desapegar daquilo, sabe? E aí a gente digitalizou assim 4 horas, entendeu? O pessoal Isso é um abriu, serviço testou. super caro, na verdade, né? Não é um serviço barato, e são poucos lugares até, né, no estado do Rio, no Brasil até, que, né, fazem esse serviço, né, da telecinagem ou do escaneamento, né, da película, né, que é transformar, né, aquilo que, né,
um dia estava em 35, 16, 8mm, né, seja lá que bitola seja, né, que aquilo se transforme num arquivo digital, né? Então, né, assim, ter esses laboratórios, né, meio que colados com vocês, ou, né, de alguma forma também sensíveis àquilo, né, é super importante, né, para garantir que aquele material esteja na sua, né, melhor qualidade para exibição. Mas vocês não fizeram só isso também, né? Como é que vocês faziam em Petrópolis? Tipo, vocês conseguiram digitalizar uma grande parte para poder, né, assim, uma parte importante para poder utilizar nos filmes. Mas, né, o grosso mesmo, como é que vocês estavam fazendo? Pois é, verdade, é isso. Não tem no Rio de Janeiro, praticamente hoje, um telecine profissional, com profissionais capacitados, operando. Se você quiser ir lá, não tem no Rio de Janeiro. Você tem que ir para São Paulo, você tem que ir lá para o Chile, para a Argentina. Né? Eu já tive trabalhos que os orçamentos eram mais baratos se eu mandasse para a Argentina do que fazer em São Paulo. Então não tem. Então isso é muito complicado. É muito complicado para o Márcio, por exemplo. Sabe? Ele precisa estar junto, quer fazer a coisa, conseguir um apoiozinho para ir lá e fazer. Ele não consegue ir lá e fazer. Tem que ir lá em São Paulo fazer. É uma outra... E aí, isso que você falou bate com uma questão que está na continuação do Uma Joia, que é já entrando aqui na continuação, que é o Memória e Subdesenvolvimento. Ele tem um subtítulo para diferenciar, porque memória, eu preciso explicar isso, né? Memória e Subdesenvolvimento é um filme do Allende, que é um filme cubano, preto e branco, maravilhoso, assim. É o filme que eu levaria para morrer comigo numa ilha deserta, enfim. Mas tem o personagem principal, na hora que estoura a Revolução Cubana, ele sai à rua, e aí é um momento muito legal do filme. Ele sai à rua de Havana e um off fica uma memória dele, sabe? Ele fica rememorando a vida dele, que era um cara abonado, americano, não sei o quê. E aí, esse texto me comoveu a essa história de como a gente realmente despreza a nossa memória, né? Como a gente é apegado a esse novo, essas tecnologias, isso aqui, e despreza uma memória que, inclusive, enriquece o futuro. Né? Essas memórias, toda essa coisa, são para o futuro, são para enriquecer. Né? E aí veio essa história desse título, que não deixa de ser uma homenagem a esse filme brilhante, ao Allende, que é brilhante, a esse trecho do filme que é muito marcante para mim, mas ele tem um subtítulo que chama A Realidade Virtual do Oasis, porque a conversa que eu tive, por exemplo, com o Chico, que dá depoimento no filme, e com Hernani Hefner sobre película e digital, foi assim, eu acho que eu não conseguiria chegar perto do ensinamento que eu tive nessas conversas em anos e anos de mestrado, doutorado, na França, onde fosse, porque, para você entender uma coisa, uma película, ela é feita para durar, se bem conservada, por volta de 1.500 anos. 1.500 anos, hoje, para um jovem que tira foto de celular, faz vídeo, tal, ganha dinheiro, fica famosão, é um tempo impensável, assim, ele não tem menor, sabe, isso não é... Às vezes você não tem backup de uma coisa de um mês atrás, né, você perde, né, o digital, um cartão você, de memória, né, um faz HD. em série, mas você não consegue, né, gerenciar a sua memória, né, Não, igual você... a tecnologia hoje que existe de armazenamento, a tecnologia hoje é a seguinte, é você mudar toda hora, o que é muito louco, porque você tem que acompanhar a velocidade, vai ser uma mudança que daqui a pouco, entendeu? Por dia você vai ter que mudar aquela suporte de armazenamento. Hoje, o melhor que tem, ele dura por volta de 150 anos, que é pouco, que já é uma troca muito, sabe, para um acervo. Então, assim, o digital ele é feito para não durar, ele é feito para acabar cedo, porque a gente quer fazer tudo aqui e agora. A gente não tem mais aquela noção de que o que fica, sabe? Eu estou passando aqui nesse lugar, daqui a pouco eu me vou, mas eu tenho que deixar esse lugar legal para quem vem atrás. Essa noção de fazer as coisas para quem vem atrás, né?
o que você deixa é que acabou. Isso é muito ruim, inclusive para os acervos. Né? O governo atual, por exemplo, ele é isso. Entendeu? Ele não quer saber. Então, Cinemateca, vem com a miséria, deixa queimar esse negócio. Pô, que verba para isso, tá maluco, isso aqui, sabe? E aí ficam essas loucuras alimentando uma boa parte da sociedade que não se alimentou bem do bom, né, da boa educação, do bom conteúdo, das boas coisas, e aí fica muito uma perdição, e aí fica essa coisa muito irreal, que utopia é uma coisa maluca, sabe? Que o horizonte nunca chega e que você tem que gastar tudo aqui agora em um abraço. Então, para que eu vou guardar? Para que não existe vida amanhã? Então, para que eu vou... Então, tocou nesses assuntos, eu tentei tocar nesses assuntos no filme para tocar verdadeiramente. Um outro caso é a viúva do Augusto Boal, que também teve uma labuta gigante, injusta, difícil, com o acervo do Augusto Boal. Então, são milhares de exemplos de acervo. Você conhece uma centena deles, uma dezena. Aí na Serra, né, existem outros acervos, Guerra Peixe, enfim, que precisam ter esse tratamento. Arquivo, né, o Arquivo Histórico Municipal da cidade também, né? Que fica na biblioteca, né? A gente aqui em Petrópolis, né, é uma cidade, né, agraciada com esses presentes aí que ficam né, a gente fica com grandes X de questões aqui, né? A gente tem acervos importantíssimos, mas a gente tem uma dificuldade com as políticas públicas, né, de preservação desses acervos, né? Tanto os próprios acervos particulares, né, quanto os acervos públicos, né? Eles carecem, não é também um desprivilégio de Petrópolis, né? Isso, né, você bem citou aí, né, mais vários outros exemplos, né, mas fica essa sensação de que as coisas, às vezes, elas, né, não caminham, e quem, né, participa, né, mais ativamente, né, ou que detém aquele conhecimento, né, do manejo, né, daquela pesquisa ou daquele acervo, né, se essa pessoa também se vai embora, né, tipo aquele... aquele provérbio, acho que africano, né, que quando morre, né, um ancião, vai morrer uma biblioteca, né, às vezes morre um cara igual, né, o próprio Clóvis Molinari, que é né, era um grande pesquisador do Arquivo Nacional. Aqui em Petrópolis a gente perdeu, né, a Maria Luísa, que era gerente da biblioteca, né, são pessoas que detêm o conhecimento ali, né, né, de uma pesquisa, né, de uma memória da cidade, que se você não preservar também o conhecimento, né, porque a gente tem, né, várias frentes de preservação, né, a gente tem que preservar os filmes, a gente tem que preservar a história dos filmes, a história da história de quem sabe a história dos filmes, né, o saber, por exemplo, né, a gente acaba de realizar um filme sobre as salas de cinema. Petrópolis tem vários projetores 35mm desses cinemas antigos, né? A gente mapeou pelo menos aí uns 5 ou 6 que mecanicamente, né, igual você falou, né, um filme foi feito para durar 1.500 anos, né, a sua projeção. O projetor também, com certeza, na sua mecânica, se bem conservado, né, se guardado, né, desumidificado, lubrificado, enfim, né, todos os cuidados, eles duram para sempre. E esses projetores até o ano passado funcionavam. Eles não funcionam mais porque a única pessoa que sabia dar manutenção nesses projetores, essa pessoa faleceu e não fez, né, nenhum outro aprendiz para poder dar conta, né? Então, assim, a gente tem esse problema da memória atravessado, né, por vários agentes, né, que não é só o objeto, não é só a obra. O problema da memória, ele é um problema gigante, sabe? Assim, gigante. Ele passa por quase todos as especificidades da sociedade, assim, dos cidadãos que precisam cuidar, precisam entender aquilo, precisam receber aquilo, precisa ser divulgado para o público, mas aí você fica negócio assim, divulga e detona ou guarda, ou só resguarda, né? Isso é uma outra coisa, assim, né? Aí, mas assim, se não divulgar, você também não consegue recurso, tá? E aí, assim, os profissionais todos, sabe, não se reciclando, né? A própria Cinemateca lá tem uma certa... Os profissionais que foram mandados embora, que não acabou aquilo lá, aquela briga de ABC, não sei o quê, profissionais que estudaram, sabe, alguns no exterior, que sabiam tudo daquilo e tal, ficaram aí expostos a nada, foram dirigir Uber, foram fazer as coisas, sabe, porque se desmontou e não tem. E aí agora você quer recuperar, e agora você já não recupera mais. Um pegou Covid, o outro já está lá não sei aonde, o outro foi morar fora, o outro foi morar numa fazenda, aí você já não reúne, aí você tem que formar. A formação já não é igual, não tem aquele cara ali, porque ali na Cinemateca, esse grande profissional, que já sabe, mais experiente,
ele era obrigado a ser um mentor, um tutor dos mais novos, ele ia passando tudo, então era um lugar super de aprendizado dessas profissões, entendeu? De manutenção de projetor, manutenção de película, de resguardo, de decupagem, sabe? De todas essas profissões que envolvem você resguardar acervos, entendeu? Então você não consegue muito uma reciclagem mais disso, então é bem estranho, perigoso o momento, mas a gente está aí para resistir, a gente vai continuar fazendo filme e vai resguardar os acervos e vai deixar, porque o pessoal vai saber disso daqui a 200 anos, 300 anos, alguém vai chegar no centro de memória que você está hoje, lá no centro de cultura que você está hoje, e vai estar lá, entendeu? Os filmes de César Nunes, o nome dele resguardado para todo mundo entender quem ele foi. Não vai ser apagado. Não adianta, porque senão se apaga. Acho que a própria, né, história, né, da Cinemateca, entre, né, N incêndios e inundações, né, as cidades que são destruídas e são reconstruídas, né, tipo, a nossa memória, a nossa, né, capacidade também, né, de estar aí se articulando, né, para manter, né, toda essa história viva, né, isso também, né, a exemplo desses outros lugares, pode vir enchente, pode vir fogo, né, a nossa força, né, de vontade mesmo de participação com as coisas, né, a gente não, imagina, vai acabar a sala de cinema? Vai acabar a sala de cinema, né, quantas vezes, né, já decretaram, né, o fim do cinema, o cinema morreu, né, esses dias eu participei até de uma mostra, né, com os 2 filmes que eu fiz também, né, que são super inspirados também, né, no trabalho né, de vocês, né, o próprio acervo César Nunes, que a gente, né, sempre faz, né, bastante uso, e um dos filmes que estava nessa programação da Mostra de Cinemas do Brasil, que acho que está até correndo ainda na Bahia, se eu não me engano, era um filme que chamava Uma Invenção Sem Futuro, que aí a pegada do filme era justamente essa mesmo, né? A partir dessa premissa dos irmãos Lumière, que os irmãos Lumière, né, em 1895, quando fizeram sua primeira sessão de filmes, né, para um público atônito, né, no Salão Paris, né, e botou lá a chegada do trem extração e as pessoas saíram correndo, eles achavam que aquilo não ia dar futuro nenhum, que aquilo não ia para lugar nenhum, né? Isso em 1895, a gente está em 2022, ainda discutindo, né, a permanência do cinema, a permanência da memória, né, a permanência das imagens em movimento, né, no mundo agora, né, principalmente, né, a partir, né, desde a pandemia, né, a gente viu como, né, a potência do audiovisual, né, na comunicação mesmo direta de todas as áreas, não é mais só o jornalismo, não é só o blogueiro, não é só, né, tipo, né, as apresentações artísticas, né, as lives, né, a cultura das lives, né, isso trouxe, né, assim, tem uma coisa chata que tem hora a gente não aguenta mais, né, estar tudo mediado, né, através da tela, mas isso trouxe também uma outra amplitude que a gente não tinha, às vezes, de participação, né, um evento igual esse, o nosso, né, tipo, às vezes pode participar uma pessoa que está lá sei lá, em qualquer outro lugar do mundo que tenha internet, né, e né, cursos, às vezes, né, eu participei agora de um monte de cursos sobre preservação de audiovisual, catalogação de audiovisual, restauração de filmes, né, para poder entender e me apoderar mais, né, desse assunto, né, já que é uma coisa que eu também pesquiso já tem um tempo, né, e que se foram cursos online que, né, tipo, o audiovisual mostrou que, né, audiovisual é tech, Total. audiovisual é pop, audiovisual é tudo, né? A verdadeira Total. indústria, a riqueza do Brasil é o audiovisual e, né, a gente ainda está sendo impactado desde 1895 com um trem atravessando uma tela, né? Tudo que a gente diz dentro desse quadrado, seja 1 por 1, seja 16 para 9, 4 para 3, né? Isso cria uma liga com quem está aí do outro lado e a gente, né, tá se comunicando, né? Isso é fundamental, isso não vai acabar nunca, né? Total, é isso. E aí, então, já que a gente está falando de outros filmes, de outras coisas que a gente fez também, a gente já, né, já se encontrou em alguns festivais e já participou né, de coisas junto, né? Tipo, Uma Joia, a gente teve, né, o grande prazer uma vez de exibir Uma Joia na Praça da Liberdade, né, onde o César Nunes, né, fazia o Cinear, que eram, né, exibições que ele fazia, né, para a população carente de Petrópolis que não tinha, né, dinheiro para entrar nos cinemas. Isso para a gente, eu lembro que foi, sabe, assim, muito emocionante passar as imagens da cidade naquele lugar que tinha sido, né, muito importante para ele. Né, o Memórias de Subdesenvolvimento, a realidade virtual do Oasis, que esse é o nome do filme bem grande.
né? A gente exibiu ele ano passado também nesse mesmo projeto, né? Na primeira edição do TEIA. E aí agora, né, você acabou de fazer o Rio de Malta, participou, né, do Arquivo em Cartaz, e eu queria que você contasse então um pouquinho desse filme também, sobre o Augusto Malta. Pois é, isso aí foi o seguinte, depois que eu fiz esses 2 filmes que versavam, né, sobre acervos, eu fui ver uma exposição no Centro Cultural de Justiça e ao lado da exposição que eu fui ver tinha uma exposição do Malta. E aí eu entrei na exposição do Malta e aí falei, cara, será? Aí eu falei assim, pô, acho que eu devia estar começando a fazer agora uma coisa lá para frente, um filme sobre tecnologia, né? Mas aí o Malta, aí eu comprei um livro assim brilhante do Malta, um livro enorme, muitas fotografias e um texto legal e tal. E aí eu pesquisei, eu falei, cara, o Malta realmente, esse tem um acervo razoavelmente preservado, porque é muito, muito grande e valioso. Mas não tinha nenhum documentário, tem 5 livros do Malta, milhares de exposições já fizeram e não tinha nenhum filme. E as pessoas conhecem muitas fotos dele, são muito famosas também. Você entra em qualquer restaurante no centro do Rio de Janeiro, tem uma foto daquelas enfeitando o restaurante, sabe? Mas ninguém sabia dessa história. Ninguém sabia de onde ele veio, o que ele fala, tá? E aí eu falei, vou fazer, porque é outro que merece. Eu acho que vamos ver se eu conseguir me treinar bem, né, com esses 2 filmes aí e tal. E aí quando eu fui fazer, eu falei, mas cara, como é que eu vou mostrar tanta foto sem fazer um filme sacal, documentário clássico de passa foto, um cara fala sobre Malta, aí passa mais foto, uma musiquinha, né? Isso eu também não consigo mais fazer, assim, eu acho que os acervos podem ser antigos, mas as linguagens têm que ser novas, modernas, para frente, né? E aí eu falei, cara, eu não vou tirar a foto da tela, vai ter sempre uma foto ali rolando. E aí a ideia era incluir poucos depoimentos, mas fossem os melhores depoimentos que eu podia ter no Brasil sobre o Malta. Esses eu acho que eu encontrei. O acervo, só o que tinha na Biblioteca Nacional já me bastava, eu não precisava o que tem no MIS, o que tem na Prefeitura e o que tem com um outro colecionador particular. Só o da Biblioteca Nacional já me servia. E aí eu falei, quer saber? Eu vou botar os depoentes dentro das fotos. A ideia inicial era, inclusive, caracterizar o pessoal que estava dando depoimento. Botar um barril daqueles de madeira antigos, um chapéu que se usava na época. Sensacional esse recurso que vocês usaram, né? Integrou, né, o cenário. Mas aí envolvia uma produção já bem maior e tal. Rolou o patrocínio, mas não rolou o patrocínio cheio, o orçamento que eu tinha cheio, foi um pouco mais da metade, deu para fazer. E aí a gente acabou inserindo mesmo em computação gráfica, com as roupas e tal, sem mudar, sem caracterizar, e inserindo ali. O editor, que montou o filme, quando a gente foi ver, ele falou assim, cara, eu preciso ver a cara desse... Ele queria cortar, porque o filme é o seguinte, para explicar para o pessoal, ele tem sempre uma fotografia em tela cheia do Malta. Então, o cenário sempre bonito, meio laranja, aquela coisa sépia, ou muito preto e branco. E os depoimentos, que são 4 depoimentos, 5 depoimentos só, eles estão inseridos pequenininho em algum lugar da foto, como se tivesse, né, para imaginar que eles estavam ali. E aí a gente colocou isso meio que numa computação gráficazinha, sabe, nada demais, para encaixar eles ali e tal. E tudo que eles falam, eles aparecem falando dentro das fotos, para não tirar as fotos, e eles aparecerem só para se mostrar. Depois vai para off, o cara entender a história e ficar vendo as fotos. A ideia era ser uma exposição virtual, entende? Passar foto. E por conta disso, não havia um filme sobre o Malta. Você botar no YouTube, tem muito youtuber, tem muito filme, vídeo, estou explicando e tal, mas não havia um filme parrudo, com depoimentos.
o Milton Graham, por exemplo, ele nunca tinha dado um depoimento sobre o Malta. Ele vai, participa de um evento, tal, escreve um prefácio, mas ele nunca tinha dado um depoimento para a câmera sobre o Malta, e ele sabe tudo do Malta. O Lula Aparicio foi o restaurador de boa parte do acervo do Malta. Nunca ninguém foi lá perguntar nada para ele, nem para escrever livro, para nada, sabe? Então, isso eu acho que eu tive. O conteúdo sobre o Malta do filme é sensacional, possivelmente o melhor que se tinha no Brasil, que se tem no Brasil, para falar sobre o Malta. E aí uma linguagem que tem muita gente que estranha, porque ele tem essa coisa de você ver os depoimentos, só as pessoas dando depoimento pequenininhas ali, porque as fotos são o que interessa. Ele é um detalhe, assim como alguém que aparece na foto lá da época, tá lá pequenininho, paradinho. Ele é um desses, entendeu? Que tá lá, mas ele tá falando hoje, né? O papo é hoje. E aí foi muito prazeroso fazer isso, deu para brincar, patrocinador não encheu o saco por conta de nada, e ele tá aí rodando. Ele roda pouco, porque as pessoas estranham, tem que botar num festival o arquivo em cartaz, é um que vai gostar, que aceita, muito por conta do conteúdo. E todo mundo acha muito bom o conteúdo e tal, muita gente estranha realmente. Ele fala assim, eu queria ver quem é esse cara, né? O Custódio Coimbra, é um cara famoso, fotógrafo legal, famoso e tal. Eu disse, é ele mesmo. O interesse é a foto. O Custódio Coimbra você vai saber porque aparece o crédito dele. Mas o que interessa é o Malta tá não só de plano de fundo, mas como de frente, como de assunto, como de tudo. Foi muito prazeroso. Agora, eu vou te contar uma novidade. Acabou de sair agora o meu último filme, que é sobre a Constituição de 88. Que maravilhoso! Né? Pois é. E aí, ele já não é de um acervo, apesar de a base dele foi um livro que foi feito lá em 88. Mas tudo que eu aprendi com Malta, com César Nunes, com Majoia, eu trouxe para rememorar esse momento que tem 30 e poucos anos, não é exatamente uma coisa, não é um momento que não foi documentado brasileiro, ele é muito bem documentado até, mas é que ele é tão importante, tão significativo, e nesse momento ele se tornou tão mais importante, tão mais significativo, que eu tinha que fazer um filme também sobre isso, não tinha. Já e lançou? As fotos, a maneira que eu... Oi? Já lançou? Ele está vendido para um canal a cabo. Que ótimo! E está para estrear, acho que... Eu não tenho certeza da data que ia estrear, mas ele está na agulha, assim, sabe, para passar e tal. Conta com a gente na divulgação. Então, assim, é uma sequência de 4 filmes que eu fiz de acervos, de memória, sabe, que me transformaram, assim, totalmente como pessoa. Totalmente. E é aquela história, né, Aline? Você sabe bem disso. Tem filmes que o processo, pra gente, acaba sendo muito mais importante que o resultado final, do que o próprio filme. Porque o filme é esse que eu estou te contando, Malta. Depois que você bota ele na praça, que você lança, que vai... Ele é outra coisa, né? Ele é como um filho que nasce. Se nasceu de olho azul, você não pode fazer nada. Entendeu? Então, você vai, ele vai. E aí é do pessoal. E aí o que você fica? A vivência. As pessoas. Então, por isso que eu valorizo muito a nossa amizade, apesar de ser dessa distância e tal. A minha relação com o Márcio, que é um irmão. Porque isso foi o que ficou do meu processo dessas experiências, desses filmes, entendeu? E isso é muito importante pra gente. O quanto a gente se transforma nesse processo maluco, doido e, sabe, dificílimo no Brasil. Mas eu sou super feliz, nunca vou deixar de fazer isso. Então, vemos futuro para o cinema de arquivo no Brasil. Pois é, entendeu? É por aí. Que ótimo, então. Poxa, gente, né? A gente está meio que se encaminhando para o final. Né, eu queria, né, que você fizesse, então, suas considerações finais aí, falasse alguma coisa pra gente. Olha, o que eu posso dizer ali, né, assim, primeiro, agradecer de novo, muito legal, obrigado pela chance, falar pro pessoal, admiração, é prazeroso pela admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, sabe, por Petrópolis, né? Puxa, é super recíproco também. Pois é, e isso assim já é sempre uma alegria, um prazer. A gente pode fazer isso também de forma informal, tomando um chopp,
Mas é por legal a favor. gente expor, é legal também a gente expor, ter esse espaço para quem for, né? Ele fica aí amplo e restrito para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, que foram experiências, sim, importantes, enriquecedoras, que jogou uma certa luz nesse acervo, tanto que você está aí agora fazendo que realmente muita gente já devia ter feito, os antepassados aí administrativos de Petrópolis já deviam ter feito com o acervo do Márcio, sabe? O próprio Museu Imperial jogou-se uma luz ali, entendeu? Ele não pode ser só Petrópolis, Museu, toda essa periferia de Petrópolis é o momento dela se tornar também lá, né, pau a pau com todos os equipamentos turísticos de Petrópolis, que beleza, tem que continuar, legal, é isso aí, mas né, isso tudo tem que vir à tona, né, não pode ficar lá no lodo da coisa, da história, tem que vir à tona, tem que chegar para cima. Então, eu acho que é isso, que a gente faz esse trabalho, sabe, de trazer à tona esses acervos, esses assuntos que vão contribuir, né, humildemente falando, assim, eles contribuem sim, somam muito, né, numa cidade como Petrópolis, que já é muito conhecida e tal, e somam como, sabe, para qualquer pessoa, para uma criança que vai ver e vai gostar, vai entender, e dali a 30 anos vai rever aquilo, talvez, e que a gente Se falou, daqui a reconhecer na 200 tela, anos. né? Imagina, uma imagem que a gente produziu hoje, daqui a 30 anos, é uma criança se reconhecer. Ih, olha lá, era eu ali, aquela sessão de Imagina. cinema lá na praça. Rolar experiências assim, a moça que cantou no início do filme, do Bajóia, tem uma música. A gente encontrou com essa moça e ela falou que era muito jovem, a mãe não deixava ela cantar na época e tal, e ela viu essa música no filme, o take e tal. Pô, foi assim, é isso aí, você levar para frente as suas experiências, sabe, para outras gerações. Isso Construir essas é uma boa. camadas, né, de memória, muito bom. É isso. Ah, que ótimo, te agradeço muito, Alexandre. Agradeço vocês também que estão aí com a gente, né? Para quem não conseguiu assistir ou chegou agora, né, essa live ela vai ficar gravada no canal do Cinema 360 Graus no YouTube. Né, a gente tem ainda, né, toda quinta-feira, dia 10, dia 20, dia 10, dia 17 e dia 24 de fevereiro, né? Os outros filmes que estão lá na programação do canal, vocês assistem os filmes e nas próximas quintas-feiras a gente se encontra. Quinta-feira que vem é com a Diane Lesco, o filme A Lenda de Fundação. É um filme também, né, de cinema de arquivo, né, participou das oficinas do Recine, né, construído todo com material de arquivo, super comunica, né, eu acho que a nossa ideia foi justamente, né, além de trazer, né, todos esses filmes, né, de várias partes do estado, era trazer essa discussão da memória que é super enriquecedora. Te agradeço muito, Alexandre, muito mesmo pela amizade, pelo apoio, né, e por ter, né, me apresentado o acervo César Nunes. Sem você também nada disso tinha acontecido. Obrigado você. Beijão, cara. Beijão. Obrigadão. Um beijo A gente para se vê. todo mundo. Beijão. A gente se vê. Boa noite.